Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com você novamente para nós juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Tem sido sempre um privilégio para mim poder compartilhar meu estudo diário com vocês e saber que de alguma maneira tem sido um adendo para você entender a importância de estudar a Palavra de Deus, estudar a lição da Escola Sabatina, porque uma vez estudando a Palavra de Deus, você está se conectando com Deus, buscando ter comunhão com Deus e crescendo cada vez mais em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Nós chegamos à lição de número 9 e a lição de número 9 ela traz o título Vivendo a Lei. Eu recebi uma mensagem dentro ali dos comentários, eu tenho recebido algumas mensagens e eu tenho sempre lido todas as mensagens que vocês têm nos enviado e eu fico feliz em saber que esse estudo tem chegado a diferentes lugares e eu tenho orado também por você que às vezes pede oração e tenho sempre louvado a Deus pelos comentários. Mas eu recebi um dos comentários onde falava para eu falar um pouco sobre a imagem que está ali na lição, no início da lição, na parte da introdução, na parte aqui de sábado. E eu tenho essa imagem aqui na lição dessa semana, e a verdade é que às vezes nem eu entendo o que a imagem na verdade representa. Eu tento interpretar ali da melhor maneira possível. Mas a imagem dessa semana em especial, ela me mostra algo interessante. Claramente você vai ver ali o contexto do Monte Sinai, e você vai ver o povo hebreu acampando então ao redor do Monte Sinai, e você verá ali as duas tábuas do testemunho, as tábuas dos mandamentos, que são relacionadas em amar a Deus, a primeira tábua do testemunho, e a segunda tábua, amar ao próximo. E você verá que essas tábuas elas estão em formato de coração. Pelo menos eu entendi dessa maneira. E esse ponto aqui é importante por quê? Porque claramente o autor está tentando nos trazer através dessa imagem ilustrativa que os mandamentos devem estar no coração do povo hebreu, mas também no nosso coração. Porque, aliás, o próprio Jesus disse, se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Isso mesmo. O objetivo de Deus em modelar o seu povo, o povo hebreu, que estava dentro do contexto da escravidão do Egito, também é o objetivo de Deus nos modelar hoje, para que nós possamos realmente andar de acordo à vontade dele. E andar de acordo à vontade de Deus é entender que sim, precisamos ser fiéis aos mandamentos de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. A lição nos traz o verso para memorizar que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 22 ao verso 23, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, vocês viram que dos céus eu lhes falei, não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Eu sublinhei 2 pontos aqui dentro do verso para memorizar. O primeiro ponto que eu sublinhei, dos céus eu lhes falei. E por que eu sublinhei esse ponto? Porque aqui, claramente você verá uma autoridade divina direta. Como assim, pastor? Você vê claramente que o próprio Deus é quem está ali falando com eles. O povo hebreu ouve a própria voz de Deus. É uma autoridade divina direta estabelecida aqui dentro deste contexto. E dentro dessa autoridade divina direta, da própria voz de Deus, o próprio Deus falando, você verá também que Deus novamente recorda algo do decálogo, dos 10 mandamentos, que está relacionado ali aos primeiros 2 mandamentos, aonde ele diz, não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. E aqui você percebe claramente uma ordem que reafirma, podemos dizer assim, o primeiro e o segundo mandamento. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para a parte de domingo? A parte de domingo traz o título Código da Aliança. E aqui agora começa a entrar em alguns pontos muito importantes. Nós precisamos também entender algumas diferenças aqui dentro do contexto da lei de Deus, decálogo, 10 mandamentos, as 2 tábuas do testemunho, com o código da
aliança. Porém, claramente Deus agora começa a dar instruções práticas que vão se desdobrar a partir dos 10 mandamentos. É como se fora, podemos dizer assim, algo para facilitar ainda mais a observância aos mandamentos de Deus. Aliás, o povo havia sido escravo por muito tempo e havia pegado alguns costumes pagãos e eles precisavam agora ser modelados de acordo à vontade de Deus. Deus concede então os 10 mandamentos, que são o decálogo, as palavras, as 2 tábuas do testemunho, que foram escritas pelo próprio dedo de Deus. E é interessante nós mostrarmos agora essas diferenças. Por exemplo, os 10 mandamentos, eles foram escritos pelo próprio Deus, falados pelo próprio Deus, escrito em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus, e eles foram colocados dentro da Arca da Aliança. Isso mesmo. Já, em contrapartida, o Código da Aliança, ele foi escrito por Moisés, escrito em livros, e ele é colocado do lado da Arca da Aliança. Então você vai vendo essa diferença entre os 10 mandamentos decálogo e o contexto do Código da Aliança, ok? Esse ponto é muito importante. Mas também é importante entendermos que o Código da Aliança são instruções práticas, podemos dizer assim, de maneira ali para que o povo pudesse realmente ser fiel aos mandamentos de Deus. E você vai entender isso claramente. A parte de domingo aqui nos leva a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 21, do verso 1 ao verso 32, onde você vai observar aqui que Deus dá regulamentos para evitar, por exemplo, a violência. Você vai observar, por exemplo, no verso 1 ao verso 11, aqui do mesmo texto de Êxodo, capítulo 21, que Deus aqui fala sobre servos hebreus. E Deus aqui esclarece, por exemplo, algo muito importante. Lembrando que o povo hebreu está vindo dentro de um contexto de uma escravidão e eles possivelmente trariam servos para si também. Porém, Deus vai mostrando que, na verdade, ele não é a favor de ou da escravidão. E esse ponto é importante nós frisarmos aqui. Deus nunca foi a favor que o povo hebreu fosse escravo. Deus nunca foi a favor da escravidão neste mundo. Mas Deus começa agora a estabelecer algumas regras relacionadas a esse assunto sobre servos hebreus. Você vai perceber, por exemplo, que eles deveriam ser libertos após 6 anos. Ou seja, no 7º ano, o que nós conhecemos do ano do jubileu, eles deveriam então ser libertos. Aqueles que não quisessem, aqueles que quisessem permanecer com os seus patrões, podemos dizer assim, eles poderiam permanecer. Mas por que este ponto aqui eu entendo ser muito importante? Ou seja, eu entendo que a servidão, ela não era necessariamente uma escravidão. Esse contexto de lei que Deus estabelece aqui para o povo hebreu não está necessariamente em um contexto de escravidão. E por que eu entendo dessa maneira, pastor? Porque eu entendo que ela é uma forma de trabalho contratual. Ou seja, Deus estabelece um tempo de trabalho, mas após esse tempo, eles deveriam então ser libertos. Ou seja, não é uma escravidão, porque há uma libertação, há um período de trabalho contratual, podemos dizer assim. É interessante nós notarmos também e frisarmos, eu irei falar isso um pouco mais à frente, mas relacionado, por exemplo, ao sábado. O sábado não era apenas para os hebreus, o sábado também era para os seus servos, ou seja, os seus servos, os animais, eles deveriam também descansar no contexto do sábado. E por isso eu entendo que esse contexto de servidão aqui não é o contexto de escravidão, mas eu entendo como se fora necessariamente um trabalho contratual por um determinado tempo, onde no 7º ano, então, eles seriam libertos. Aqueles que quisessem permanecer, poderiam permanecer. O outro ponto importante que nós vemos dentro desses textos também, do verso 7 ao verso 11 do capítulo 21, você vai ver ali também lei para proteger a mulher, para evitar ali o contexto dos abusos. Você vai ver também do verso 12 ao verso 14, você verá também ali leis sobre homicídio. Do verso 15 ao verso 17,
você verá ali também o contexto de agressão aos pais. E você vai percebendo claramente que Deus, na verdade, ele está tentando distinguir entre homicídio culposo e homicídio doloso. Isso mesmo. Se você é dessa área, você vai entender o que eu estou falando aqui. E se você ler esses versos, você vai perceber que Deus exatamente está tentando aqui distinguir claramente dentro desses assuntos, colocando então leis para que o seu povo pudesse viver da maneira mais correta possível, de acordo à vontade de Deus. Amém? Vamos lá para a lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira continua dentro deste contexto de mais leis, trazendo exatamente o título Mais Leis, nos levando a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 22, do verso 16 ao verso 31, e também o capítulo 23, do verso 1 ao verso 9, onde você vai ver aqui claramente que as leis tratavam de justiça, misericórdia e bons relacionamentos. Um dos pontos importantes que você irá perceber aqui dentro deste contexto, você verá aqui que existe questões com práticas pagãs, aonde Deus está claramente levando ao contexto de uma proibição dessas práticas pagãs. Você verá também uma proteção aos estrangeiros, às viúvas, aos órfãos. Você vai ver também o contexto de uma honra da mulher. Você verá também um respeito a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas, por exemplo, você verá que está sendo um complemento dos 10 mandamentos. Ou seja, a primeira tábua do testemunho, amar a Deus sobre todas as coisas, nos leva ali então ao contexto de práticas pagãs proibidas, onde você não deve buscar a idolatria, onde você deve então amar a Deus sobre todas as coisas, a não ter outros deuses diante de ti, a honrar o nome de Deus. Você vê claramente esse ponto então interligado. Você vê também aqui o contexto do amor ao próximo, aonde Deus aqui traz o contexto de leis a respeito de proteção ao estrangeiro, às viúvas, aos órfãos e também o contexto de honra da mulher. Você vai observando então que Deus vai acrescentando leis, mas essas leis que são escritas agora por Moisés não são escritas pelo próprio dedo de Deus, porque o próprio dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos, não aqui o contexto do Código da Aliança, mas você vai observando que esse Código da Aliança, essas leis que são agora colocadas aqui, elas estão servindo para complementar, podemos dizer assim, os 10 mandamentos. Quando nós vamos também aqui no contexto do livro de Êxodo, capítulo 23, do verso 10 ao verso 19, você vai ver claramente também outros pontos aqui importantes que são esse contexto de leis que são colocadas aqui por Deus. Um dos pontos aqui importante é entender sobre o ano sabático, diferenciando sobre o sábado semanal, o dia de descanso. O ano sabático, verso 10 ao verso 11, o que seria o ano sabático, pastor? Era uma lei onde a cada 7 anos a terra deveria descansar. Mas por quê, pastor? Podemos dizer assim que isso seria um ato de fé, um ato de dependência de Deus, um ato onde entenderiam que Deus realmente é o dono de tudo, aonde naquele ano, especificamente no 7º ano, a terra então iria descansar, eles não iriam plantar na terra naquele momento, levando então ao contexto de uma total dependência de Deus, e o que a terra realmente produzisse por si mesma, eles então comeriam, levando então a uma dependência de Deus. E quando você vai ao verso 12, aí sim você vê o descanso semanal, o descanso sabático semanal, levando o povo claramente a entender novamente o contexto do 4º mandamento, o contexto ali da tábua do decálogo, da primeira tábua, que é amar a Deus sobre todas as coisas, onde se encontra o 4º mandamento, e levando então o povo a entender que esse 4º mandamento, o descanso no sábado semanal, não era apenas para eles, povo hebreu, mas para toda a humanidade. Aliás, Deus queria que através deles, eles pudessem entender a grandiosidade e a alegria de ser fiel ao 4º mandamento e ter o sábado como deleitoso na vida de cada um deles. É interessante nós notarmos isso, porque voltando ao contexto dos servos, os servos também então deveriam ter esse descanso semanal sabático no sábado do Senhor.
Amém? Louvado seja Deus por isso. Quando você vai ao verso 13, você vai ver sobre a idolatria. Quando você vai ao contexto do verso 14 ao verso 17, você vai ver ao contexto das festas anuais, especificamente 3 festas relatadas aqui. A festa dos pães asmos, que era uma lembrança da libertação do Egito. A festa do contexto do Pentecoste, que era uma gratidão pela colheita. E a festa do tabernáculo, que era uma celebração do fim da colheita, mas também o contexto de uma lembrança da peregrinação no deserto. E claramente, através dessas festas, o povo então era levado a entender o que Deus fez no passado, mas o que Deus também faria no futuro, porque essas festas também apontavam para Cristo. Ou seja, claramente Deus vai colocando o contexto de leis, mas essas leis para que o povo pudesse estar cada vez mais crescendo em Deus, crescendo em Cristo, podemos dizer assim, cada vez mais semelhantes a Deus, para conseguir então ser uma bênção para todas as outras nações, para que o povo pudesse olhar através deles e ver que eles eram realmente diferentes, para que o mundo pudesse ver que valeria a pena realmente servir ao Deus verdadeiro e ser fiel às leis de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Nós chegamos aqui à parte de terça-feira, e a parte de terça-feira nos leva ao plano original de Deus e nos leva aqui a algo muito importante. Livro de Êxodo, capítulo 23, 20 ao 33, onde nos leva a entender que Deus lutaria por eles. Deus claramente lutaria por eles. Deus ali, através do anjo do Senhor, o próprio Jesus, ele tinha mostrado para eles, através do contexto da libertação do Egito, ao destruir o povo egípcio, Deus havia mostrado para eles que ele, Deus, lutaria por eles. E esse texto aqui é muito importante nós entendermos, porque nos leva a entender que a conquista da terra prometida, ela não seria também algo tão imediato assim, porque Deus precisaria modelá-los, mas uma vez modelando eles, Deus lutaria por eles em meio às batalhas da vida, mas Deus concederia a promessa no dia de acordo à vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. É claro que aquele povo poderia ter chego à terra prometida antes. Não chegaram porque precisaram ser modelados por Deus e foram, de certa maneira, muitas vezes imprudentes, desobedientes, e Deus teve que demorar mais tempo para conseguir modelá-los até que eles pudessem entrar na terra prometida, ou pelo menos os seus descendentes. É interessante nós frisarmos este ponto. As promessas divinas, elas são condicionais, podemos dizer assim, à fidelidade. Por isso, não negocie princípios divinos. Seja obediente a Deus, pois antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Preciso ser obediente também às leis dos homens? Sim, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Louvado seja Deus por isso. E esse ponto aqui é muito importante nós entendermos. E sim, aplicarmos para nós hoje. Deus também está presente contigo hoje. O anjo do Senhor é o próprio Cristo pré-encarnado aqui dentro deste contexto. Ele fez o chamado à obediência e ter cuidado com o engano à idolatria. É o mesmo Deus que hoje também faz o chamado para você à obediência e ter cuidado com os enganos de Satanás. Que você possa sempre buscar colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos para a parte de quarta-feira, onde nos traz o título Olho por Olho e nos leva aqui a estudarmos Mateus capítulo 5, 38 ao 48, que na verdade é uma alusão ao contexto da lei de Talião, de Êxodo capítulo 21, no verso 24. É importante nós notarmos que a intenção original da lei de Talião não era, na verdade, era impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Isso mesmo. Porém, quando nós olhamos olho por olho, parece que a gente está entendendo como vingança. Mas quando a gente estuda real essa lei
Italião, nós vamos ver claramente que ela nunca autorizou a vingança pessoal, mas ela regulava ali os tribunais para evitar qualquer tipo de exagero. E claramente Jesus agora no contexto de Mateus capítulo 5, no verso 38 a 48, que é o verso para lermos aqui na parte de quarta-feira, nos leva ao contexto da humildade, a vencer realmente o mal com o bem, a ter Cristo realmente no nosso coração e amar as pessoas como Ele realmente nos amou. E louvado seja Deus por isso, porque através dos ensinos de Jesus, nós vemos claramente uma inclusão. Isso mesmo, claramente Deus realmente trazendo esse contexto, que devemos amar os outros assim como Cristo nos amou. Ou seja, tradições humanas distorcem verdades, e foi isso que aconteceu dentro deste contexto. Mas Jesus agora nos ensina que não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Fácil ou difícil, pastor? É difícil, mas a gente deve buscar sempre seguir os conselhos de Deus, porque por mais que não venhamos talvez a alcançar todos os nossos objetivos aqui e ver talvez as coisas andarem da melhor maneira possível, nós vamos sempre entender que fazendo a vontade de Deus, além de estar fazendo bem para o próximo, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. Amém? Parte de quinta-feira fala sobre vingança, nos leva a estudar Romanos 12, 19, citando ali um paralelo com Deuteronômio capítulo 32 ao 35, onde nós precisamos entender que Deus fará justiça. Não é nós que devemos fazer justiça, mas Deus fará justiça. Isso realmente é fácil, pastor? É interessante se nós lermos o verso 18 de Romanos capítulo 12, vai estar escrito ali, se for possível. Ou seja, a paz nem sempre depende de nós. Isso mesmo, mas devemos fazer de tudo o que está realmente ao nosso alcance e fazer assim, consequentemente, a vontade de Deus. Entregue a causa ao Senhor. Confie na justiça divina. Nos leva também a estudarmos outros textos aqui, como Mateus 6, verso 4 ao 6, capítulo 16, no verso 27, Lucas 6, 23, 2 Timóteo 4, versículo 8, e aonde nos mostra claramente que Deus trará a recompensa e a punição de acordo com o que escolhemos. Sim, queridos, a recompensa vem de Deus. Isso aqui é muito importante nós entendermos. É certo que uma vida de acordo à vontade de Deus já traz benefícios hoje para nós, mas a maior recompensa, ela é vindoura. Que nós possamos crer nisso e fazer o bem, mesmo se nos fizeram o mal. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu quero encerrar com a parte de sexta-feira, onde diz assim: o precioso Salvador enviará auxílio exatamente quando necessitarmos dele. O caminho para o céu é consagrado por suas pegadas. Cada espinho que fere nossos pés, feriu também os dele. A cruz que somos chamados a carregar, ele a levou antes de nós. O Senhor permite que venham conflitos, a fim de prepararem nosso coração para a paz. A escritora cristã Ellen Golding White, inspirada por Deus, do livro Grande Conflito, ela relata isso. Que Deus possa nos abençoar a aprendermos cada vez mais com esse Deus, com as suas leis, e buscarmos, sim, os princípios de obedecer aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos, às tábuas do testemunho, porque assim fazendo, nós faremos a vontade de Deus, estaremos nos preparando para as promessas vindouras. Sim, iremos conquistar muitas bênçãos aqui ainda nesta terra, mas a principal bênção, a maior de todas, é um dia ter a vida eterna ao lado de Jesus. Por isso, seja fiel a esse Deus, seja fiel à sua lei. Coloque Deus acima de tudo e de todos na sua vida. E nunca se esqueça, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse estudo tremendo que tivemos durante essa semana. Obrigado, Senhor, por estabelecer a sua lei e nos ajudar a entender que precisamos cada vez mais
colocar realmente Deus em primeiro lugar da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.